Então meu esposo veio. A minha filha já nasceu, já estava no Evangelho quando eu tive a minha filha. Hoje ela está com 30 anos. E depois a minha luta para ganhar os meus pais para Cristo, porque eles me ganharam, me trouxeram para este mundo. Mas eu tinha aquela incumbência de ganhá-los para o Senhor. Eu não poderia. O apóstolo Paulo escrevendo aos Timóteos, ele disse que aquele que não ganha a sua família é pior do que o descrente, pior do que o incrédulo, aquele que não tem cuidado dos seus. Então eu tinha uma preocupação grande de levar os meus pais a Cristo. E eles, já avançados em dias, todos dois reconheceram Jesus, todos dois passaram pelas águas, todos dois partiram salvos, e eu estou anelando por vê-los na glória. Eu tenho absoluta certeza de que eu irei vê-los lá na glória. De maneira nenhuma, se eu ficar viva aqui no arrebatamento, eles descerão com o Senhor. Aleluia! Eles descerão, porque diz: na sua vinda virão aqueles que dormem, aqueles que já morreram. Se você tem alguma pessoa da sua família que você, que foi para o Senhor, não digo perdeu não, porque não perdeu, porque o Senhor recolheu, não é? Então, há essa oportunidade de você você vai encontrar com eles na glória. Eles descerão primeiro com o Senhor, depois nós iremos ao encontro deles, nos ares. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa esperança. Deus não é desorganizado. E aí você pergunta: mas eu não estou entendendo como é que é essa coisa. Olha, é como se fosse uma parada de 7 de setembro. Você já foi ver lá na Presidente Vargas uma parada de 7 de setembro? Geralmente vem aqueles pelotões, né? E à frente, aquele que está governando aqueles pelotões. À frente, Cristo. Depois, o grupo que virá, o pelotão que virá. Logo em seguida, depois desse pelotão que Jesus na frente, esses que morreram aqui, ó. Esses que nós lemos. Esses corpos de santos que dormiam, eles ressuscitaram logo após a ressurreição de Jesus. Esse grupo aqui, esse amarrado, viu? Vai ser o pelotão que vai seguir Jesus. Depois aqueles outros lá do Antigo Testamento, justos. Olha, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos esses justos. Depois então tem aqueles do Novo Testamento. Depois tem aqueles nossos, não é? Tudo isso, depois os vivos. Olha os pelotões. Tudo organizado. Mas isso vai ser num abrir e num fechar de olhos. Isso muito lindo, como o pastor falou. Não tem tempo nosso que vai explicar um negócio desse. Viu? Não tem um espaço assim. Como é que vai ser isso? Não podemos explicar. Nós entendemos pela fé. E sabemos que Deus é organizado e detalhista. Glórias ao nome do Senhor. E eu vou encerrar aqui dizendo que você chegou aqui nessa noite para que você tome uma posição ao lado desse grande general que vai encabeçar esses pelotões, Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, não existe outro. E Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que a pessoa tem que passar por Ele. Tem que passar por Ele, porque Ele é o caminho. Ele diz assim: ninguém vai ao Pai, não. Ninguém vem ao Pai. Observa isso, ninguém vem, porque tem que passar por Ele. Ninguém vai chegar ao Pai se não passar por Jesus. Aleluia. Viu? Observe, ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, porque passa por Jesus. E Ele está aqui para trazer você, tirar você desse mundo vil, para que você possa fazer parte desse momento lindo do arrebatamento.
O arrebatamento da igreja. Jesus voltará. E Ele não quer deixar você de fora. Amém? Pastor, posso falar um pouquinho dos livros? Então, esse livro que eu li, essa porção aqui do lenço, é o Apocalipse Desvelado. Já está na 3ª edição. E às vezes, amados, nós não entendemos os mistérios de Deus. Eu poderia ter feito esse livro numa editora evangélica e eles, lá faziam a divulgação e venderiam, e eu teria só o nome. Mas Deus não deixou assim. Eu lutei 2 anos, eu não entendia, não estava compreendendo como é que era a questão, como é que Deus queria. E depois eu entendi. Então Deus falou comigo que eu iria às igrejas levando esse material. Não deixaria em nenhuma livraria evangélica e nem tampouco nenhuma editora ia fazer essa divulgação. E eu não gostava desse negócio assim, mas Deus, Ele faz assim com a gente, Quando a gente não gosta, aí que Deus trabalha. Então eu tenho feito isso em obediência. E esse livro já está na 3ª edição, para a glória de Deus, o Apocalipse Desvelado. Se você deseja saber um pouquinho mais sobre aquelas 70 semanas que estão descritas lá no livro de Daniel, a contagem, Deus me deu para fazer regra de 3, para encontrar aqueles 1260 dias, aqueles 42 meses, que as pessoas, mas como é que vai ser isso? Esse negócio de tribulação, o pessoal fala que são 7 anos, mas eu nunca li isso. Onde está escrito isso que são 7 anos? Eu não consigo achar. Então Deus me deu para eu fazer regra de 3. E foi um momento, revelação de Deus para mim. E eu chorei muito, porque o meu esposo é dos números. A minha filha é dos números, eu sou das letras. Mas eu aprendi a fazer regra de 3. E tem um detalhe, para fazer esse movimento aqui, não pude usar os 365 dias do nosso calendário ocidental. Para encontrar esse mistério aqui, tem de levar em consideração o calendário sacro judaico de 360 dias. E aí eu fui fazendo os cálculos e encontrando tudo. Está tudo aqui explicadinho, detalhe por detalhe, tudo dentro da palavra de Deus. Porque a gente não pode sair da palavra. A palavra é régua. A régua para que o nosso desenho não fique torto. A nossa vida não saia torta, Então, e amados, eu deixei lá embaixo, até quero agradecer o irmão Carlos que se dispôs, Esse livro é um livro voltado para namorados, noivos e casados. Essa capa aqui, o Senhor me deu em 1994, quando eu orava com meu esposo. Eu já tinha orado, estava ele orando e Deus me deu essa visão. O arco da aliança e depois um par de alianças, assim veio girando, uma praticamente entrelaçada com a outra e parou à frente do arco. E eu não entendi aquela visão e o meu esposo falou, deve ser que Deus não vai destruir mais a humanidade com água e a aliança de casados é o pacto que o cônjuge faz com o outro, de viver para sempre casados. Então eu comecei a alertar os casais sobre o uso das alianças e fui falando até 2012, quando eu estava escrevendo o livro Descortinando o Tabernáculo, que foi o livro mais difícil para mim. O Senhor me acordou de madrugada, só que eu não levantei. Fiquei deitada, com o olho fechado, e daí a pouco veio a visão. De lá de 1994. E eu disse, meu Deus, é aquela visão. E ali, quando eu estava com o olho fechado, essa visão veio entrelaçamento. E aí eu levantei. Fui ao banheiro, aí peguei um pedaço de papel no quarto, a bancada do computador, escrevi lá para não esquecer, entrelaçamento. E deitei, fechei os olhos, e ali o Senhor começou a palestrar comigo. Esta é a capa, este é o título do livro que tu irás escrever. Tenho eu pressa nisso. E aí ele começou a mostrar para como que eram os capítulos, como é que eu tinha que dividir os capítulos, falando sobre o significado das alianças, falando sobre sexo com responsabilidade. E ali o Senhor me deu, eu parei o outro e escrevi esse. Irmãos, esse livro tem feito um mover tremendo. E eu tenho dado palestra para casais, eu levo às vezes determinado número e não dá conta porque as pessoas querem mais e encomenda, eu levo depois. E esse aqui é o Descortinando o Tabernáculo,
que foi um livro difícil para mim. E tem outra revelação que o Senhor me deu aqui, pastor Alexandre. Nesse livro, o Senhor me mostrou a posição dos móveis que Deus deu a Moisés para colocar, né? E eu fui vendo, seguindo ali, lendo e relendo, analisando, eu vi o desenho da cruz. Aquela colocação ali, desde o átrio, né, até a parte coberta, eu fui contando os véus ali, aquelas entradas, e o desenho se formou. Amados, foi outro momento de particular coisa com Deus ali. A gente tem que se emocionar, porque é uma coisa linda. É uma coisa que Deus mostrou. Eu fiz o desenho, tracei, passei para o meu esposo, ele digitalizou, e eu passei para a editora e falei, é para fazer assim, que ali está tudo a demarcação, tudo bonitinho, vocês podem, quem adquirir vai ver lá o desenho da cruz, já na colocação dos móveis no tabernáculo. Um mistério glorioso. E no final desse livro aqui do tabernáculo, tem o meu testemunho, que eu fui curada de tuberculose na coluna. Em 1991, eu estava para fazer uma viagem missionária para os Estados Unidos. Não fui. Deus até hoje não me permitiu. Eu estudei o inglês, me formei, me tornei uma professora de inglês, mas até hoje Deus não me deu ainda, porque o tempo é dele. Mas eu fui acometida de tuberculose na coluna, perdi a quinta lombar toda, perdi o disco e perdi a borda da primeira sacra. Foi terrível, usei aquele colete 1 ano e 3 meses, tinha muita dificuldade para andar, para fazer muitos movimentos, e o Senhor me devolveu, né, a quinta lombar totalmente formada. Quem cuidou de mim foi o Dr. Raimundo Grossi. Se você quiser, depois você joga no Google e você vai ver. Dr. Raimundo Grossi lançou um livro agora essa semana, e uma pessoa muito capacitada, ele testificou o milagre de Deus na minha vida. Entendeu? Eu tenho a quinta lombar totalmente formada. Agora, o Senhor não me devolveu o disco. E o que aconteceu? Uma vértebra quelosou na outra. É o termo que eles usam na área médica. Sem o disco, uma colou na outra. E as raízes nervosas que fazem os movimentos dos membros inferiores, todas passam exatamente nessa posição. E essas raízes nervosas estão todas pressionadas. E os médicos, eu sou do município, sou professora, e eu estou afastada de turma desde aquela época, de 91. Porque, o que acontece? Os médicos dizem, a senhora deve ter dores horrendas, porque todas as suas raízes nervosas estão pressionadas. E eu levo a vida que o Senhor me deu, louvando, engrandecendo o nome dele, uso o sapato alto, pulo na presença do Senhor, faço tudo para a glória de Deus. Então esse testemunho tem nesse livro. E o último, esse daqui que foi lançado agora em setembro, né, que é um dicionário de inglês. Esse mistério eu vou falar rápido, porque as horas já vão passando. Eu fui professora de inglês técnico na universidade, e ali os alunos tinham dificuldade de achar os termos, né, técnicos na área de saúde, radiologia, fisioterapia, né, tudo, até odontologia, que tem termos técnicos. E aí eu vi a dificuldade dos alunos e montei esse dicionário. Só que Deus não me permitiu publicar quando eu estava dando aula. 10 anos se passaram, o Senhor me tirou, né, dessa área. E quando chegou esse ano, o Senhor falou para mim, vai e faça o dicionário. Mas eu falei para Deus, mas eu não estou trabalhando mais com isso. Deus falou para mim, vá e faça. Então, precisamos obedecer. Amém? O Senhor tem os mistérios dele. Isso tudo está lá embaixo, e eu quero agradecer de coração, tá? A recepção e todo esse povo lindo aqui, que tão alegre também nos recepcionou, e particularmente o pastor Alexandre Ramos, a sua esposa. Muito obrigado pela atenção, e eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade.